Então continuamos, segunda parte, com a pergunta 8. Foi ordenado presbítero a 5 de agosto de 1962. Foi um sonho realizado, um desafio, o princípio de algo novo? Como viveu esse momento? Resposta. Foi o dia mais intenso e mais pleno da minha vida. O primeiro dia da realização de uma vocação, da concretização de um chamamento, um ponto de chegada e simultaneamente um ponto de partida. Um novo começo. E que começo! Foi como se eu atingisse a maioridade interior nesse dia e como se nascesse para a liberdade e para a responsabilidade. Era finalmente eu. A vida estava finalmente nas minhas mãos. Não nas mãos dos pais, nem dos superiores do seminário, nem de ninguém. Apenas nas minhas mãos. Daí em diante seria eu a decidir o que fazer com a minha vida. Segundo as indicações do bispo da diocese, é certo, já que pertencia a ele indicar os serviços concretos que eu haveria de fazer, mas o modo de fazer as coisas, de realizar as tarefas que me eram confiadas por ele, era a mim que pertencia, exclusivamente a mim. Nunca abdiquei disso. Eu sentia isto muito vivo em mim, e isso é que me dava e dá toda a alegria que eu sou e vivo desde então. 9. Após a sua ordenação, iniciou o seu trabalho como professor de religião e moral e assistente diocesano da JEC, Juventude Escolar Católica, ao serviço da Diocese do Porto. No meu contacto entre os jovens, escreve no seu livro Como Fui Expulso de Capelão Militar, e ao seu serviço, procurava já nessa altura ser criador e não autoritário. No meio deles, eu era mais discípulo do que mestre, um companheiro mais velho, sedento como eles, de verdade e autenticidade. No entanto, pouco tempo depois foi forçado a interromper esse trabalho e designaram-no capelão militar na província ultramarina, designação dada na altura pelo Estado Novo para referir as colónias portuguesas em África, da Guiné-Bissau. Pensa que foi essa a sua forma de ser? Pensa que foi essa a sua forma de ser e estar, aprender com os outros, saber ouvir, respeitar e partilhar ideias, contrária à política do governo e sem contestação da Igreja? E sem contestação da Igreja, a razão da sua indicação para ser padre num cenário de guerra? Resposta. Creio que pode ter sido, mas pela negativa. Como essa minha forma de ser e de estar era considerada pelo regime autoritário, quer o do Estado, quer o eclesiástico e hierárquico, como perigosa e subversiva, depressa comecei a dar nas vistas e a ser olhado com suspeição pelos meus superiores hierárquicos. A PIDE também não gostava desse meu jeito de me relacionar com os adolescentes e os jovens estudantes no liceu e fora dele, pois ajudava a despertar neles a consciência crítica, a rebeldia, a dissidência, a insubmissão, a coragem de se assumirem sozinhos, a autonomia. Tudo valores que decorrem do Evangelho de Jesus, mas que nem sequer o bispo que dirigia então a diocese, Florentino de Andrade e Silva, gostava deles. Preferia a submissão e a obediência. E então a PIDE e o regime autoritário que mantinha a guerra em África nem se fala. Por isso, puseram-se todos de acordo em retirar-me de junto dos estudantes e do próprio liceu. Foi assim que fui enviado para capelão militar, para ver se eles se viam livres de mim e se eu, nos perigos e na solidão de uma guerra em África, dobrava a espinha e me tornava dócil e subserviente, pronto a fazer o que eles, que se tinham na conta de meus superiores, quisessem, não o que a minha consciência crítica me dissesse para fazer. Obedeci ao bispo e fui para capelão militar, mas disposto a ser fiel a mim mesmo, à minha consciência, também lá, entre os militares e em pleno mato. Nunca dobrei a espinha. Pelo contrário, acabei por quebrar a espinha do regime autoritário que se viu obrigado a expulsar-me ao fim de apenas 4 meses de missão presbiteral no coração da guerra colonial. 10ª. No mesmo livro escreveu: nem discuti tal decisão. Educado por 12 anos do seminário,
para obedecer ao bispo, vinculado a ele pessoalmente no dia da ordenação pela promessa de obediência e reverência, poderão ter sido esses os momentos em que tomou pela primeira vez consciência da realidade de um país sob a opressão de um regime ditatorial? Resposta: na verdade, não discuti e obedeci à orientação, nomeação que me foi dada, mas de modo algum renunciei ao meu modo de ser. Seria eu a conduzir a missão, segundo a minha consciência cada vez mais crítica, não de harmonia com os interesses do regime. Foi no coração da guerra colonial, de toda injusta e assassina, de toda absurda e contra os povos africanos sob dominação portuguesa, que melhor pude perceber aquilo que podemos chamar de pecado organizado. E não lhe fiz o jogo, resisti-lhe com audácia, como um menino, desarmado, porque sem medo, olhos nos olhos. Desmascarei o pecado organizado e os responsáveis que queriam que eu abençoasse esse pecado organizado odiaram-me de morte. Não me mataram, mas expulsaram-me como um proscrito, para sempre. Saiba que até o bispo das Forças Armadas de então, António dos Reis Rodrigues, o bispo da guerra, como eu ainda hoje lhe chamo, em todos estes anos pós-abril de 74, nunca mostrou arrependimento do que fez, e foram muitos os crimes que ele canonizou e abençoou, enviou no dia em que eu regressei à Diocese do Porto uma carta ao meu bispo florentino a dizer que eu era um padre irrecuperável, um proscrito, portanto, para sempre, como Jesus, o crucificado pelo templo e pelo império, por isso, o maldito para sempre. 11. No caminho para Guiné-Bissau, sentia que a sua vida ia mudar? Resposta: ia cheio de expectativa, em grande diálogo interior com aquele que me escolheu para ser presbítero da sua igreja no Porto. Ia como sempre vivo. Sabia que iria ser duro, difícil, arriscado, mas ia como um menino, confiante, consciente de que estava em boas mãos, as do Pai, Mãe, Abá, Deus vivo, que ama cada um de nós, como amou e ama Jesus, o de Nazaré, seu Filho muito querido. Não somos menos do que Jesus. O que Deus vivo fez com ele é o que faz connosco, se nós deixarmos que ele passe, igual a Páscoa, por nós e haja em nós, sem limitações. O problema é que quase nunca deixamos, ao contrário de Jesus, que sempre deixa. Ele é o sim a Deus vivo e por isso chegou aonde chegou à plenitude do humano. 12. Teve alguma vez medo do que ia encontrar? Resposta: medo propriamente não. Expectativa perante o desconhecido, o diferente, o imprevisível, mas também o aliciante que o desconhecido, o diferente e o imprevisível trazem sempre com eles. Era uma sensação de paz muito grande e de horizontes ilimitados. Um sentimento de aventura, daquela aventura que nos faz mais humanos, mais adultos, mais maduros, mais responsáveis, mais nós próprios. 13. Como padre católico, foi muito difícil para si dar a cara por um movimento militar que tentava travar através da guerra a vontade de autonomia e independência dos povos colonizados? Resposta: mas eu não dei a cara por um tal movimento militar. Dei a cara contra ele. Enfrentei-o nos olhos e disse-lhe que ele era o pecado organizado. Fui assim como o pequeno David, antes de ser poder, rei, perante o gigante Golias. Mas ainda mais desarmado do que o pequeno David, porque nem fisga ou funda levava comigo, nem pedras para atirar contra o gigante Golias, através da funda, muito menos recorri à espada de Golias para lhe cortar a cabeça. Apresentei-me diante dele totalmente desarmado, que é sempre a melhor maneira de enfrentar a besta do poder, sempre autoritário, absurdo, assassino. Desarmado e vestido com a verdade,
com a autoridade da verdade, essa mesma que no dizer de Jesus nos faz livres, humanos, irmãs e irmãos, uns dos outros. E o poder militar, armado até aos dentes, não suportou a minha presença desarmada e caiu. Não só graças a mim, obviamente, mas também graças a mim. Vejam que no meu caso, nem sequer ele se atreveu a simular um julgamento no tribunal militar. Expulsou-me pura e simplesmente, covardemente, como um canalha que é, sobretudo quando armado até aos dentes, frente a multidões e povos desarmados. 14. Qual acha que foi a razão principal da sua expulsão após 4 meses ao serviço do Estado português? Resposta. É fácil de perceber qual foi essa razão, à luz do que já respondi. O Estado, que mantinha a guerra colonial em 3 frentes de África, queria a bênção da Igreja e de Deus para melhor poder esconder o seu crime organizado, hediondo crime. Esperava que eu, como presbítero da Igreja, alinhasse nesse jogo, a troco de privilégios que ele concederia à Igreja de que eu fazia parte. Em vez disso, eu desmascarei o seu crime organizado, hediondo crime. Não me perdoou semelhante audácia. O mesmo fez a hierarquia da Igreja, então mais do que aliada dele. Basta ver o que desde então me têm feito. Não me perdoaram que eu fosse à guerra colonial pregar a paz, fazer a paz, transformar os soldados em guerra em homens de paz. Ainda me procuraram para me aconselhar a calar-me, a fazer como os outros, deixar para lá e a seguir o que dizia a Constituição do país colonial. Disse-lhe que apenas seguiria o Evangelho. Disse mais, que se a Constituição do país colonial estava contra o Evangelho, então que a mudassem, porque eu não podia mudar, muito menos rasgar o Evangelho, já que para o anunciar ao mundo e aos povos é que havia sido ordenado presbítero da Igreja do Porto. Parece que ainda estou a ver o espanto e a fúria do meu chefe de capelães, Padre Caixadinha, que foi de propósito de Lisboa a Mansoa, onde estava sediado o meu batalhão, para falar oficialmente comigo. E também o espanto do meu comandante de batalhão. Perante a minha determinação em prosseguir a missão de evangelizar os povos e os povos, não tiveram outra saída senão denunciar-me ao quartel-general, que por sua vez determinou a minha imediata expulsão de capelão. 15. Regressar a Portugal foi difícil? Porquê? Resposta. Difícil? Difícil não. Foi uma festa. Para mais, era o dia dos meus anos, 8 de março de 1968. Foi uma festa. Havia ido à guerra colonial, no mínimo, por 2 anos, para lhe quebrar a espinha, mediante o desassombrado anúncio do Evangelho, e regressava dela apenas 4 meses depois, ainda mais levantado, mais humano, mais livre, mais responsável, mais eu próprio. A guerra colonial não me quebrou a espinha. Fui eu quem quebrou a espinha à guerra colonial. Porque o poder, por mais armado que esteja e por mais hediondo que seja, nunca pode nada diante de um homem, de uma mulher, de um ser humano que o seja até ao fim, até ao limite do humano. E foi o que eu procurei ser então. E sempre procuro ser ainda hoje. Afinal, não há outra maneira de se ser humano. 16. Entretanto, e após várias dificuldades, foi colocado como pároco da freguesia de... Fica para a terceira parte. Até já.